Meus queridos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Feche seus olhos, com sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Graças te damos, ó Senhor amado, por tudo que o Senhor já tem nos proporcionado até o instante. Queremos bendizer o Senhor, Pai, porque Tu és maravilhoso. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu tens nos contemplado, Senhor amado. Tu sabes todas as nossas necessidades. E Tu reservastes, ó Senhor amado, esta semana com um tema específico, porque o Senhor sabe que existe algo a ser tratado, a ser resolvido, a ser solucionado, a ser restaurado, a ser colocado no devido lugar dentre a família, para o louvor da glória do Teu nome. E para esta noite, Senhor amado, o Senhor atribuiu a incumbência sobre o Teu servo, o pastor Jedaías. Meu Senhor amado, nesse instante, nós queremos pedir que o Senhor tome o Seu servo em Suas mãos, dê a ele a iluminação do Seu Santo Espírito, para que dos Seus lábios venha fluir aquilo que seja para a edificação da Tua igreja e para o louvor da Tua glória. Nós assim te oramos em o nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Eu acho que eu não ouvi. A paz do Senhor Jesus. Melhorou, graças a Deus. Que prazer poder estar mais uma vez aqui, irmãos, louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor e falando, não é, sobre a família. Eu gostaria de cantar um hino rapidamente. Tenho certeza que os irmãos conhecem, mas eu gostaria de cantar. Eu gostaria que você meditasse uma passagem da Bíblia que com certeza você já ouviu falar muitas vezes, não é? Desta mulher. E eu tenho certeza que esta mensagem, em algum momento da sua vida, já atendeu suas necessidades espirituais. Uma mulher que há tantos anos sofria, um certo dia de novo conclui que sua dor não mais existiria, se tão somente tocasse em Jesus. Mas é preciso, além de querer, também ter fé e o milagre haverá. E aquela velha maneira de ser vai logo
Neste mundo há sempre alguém que sua dor não mais existiria se em Jesus tocasse também. Mas é preciso, além de querer, também ter fé e o milagre haverá. E aquela velha maneira de ser vai logo ceder, pois algo novo virá. E aquela velha maneira de ser vai logo ceder, pois algo novo virá. Tocar em Cristo, tocar em Cristo é o que eu preciso urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a minha vida, mas for ele sim, e nele tocarei e sararei. Oh, aleluia, oh, aleluia, amém. Lá em Josué capítulo 24, versículo 15, eu gostaria de ler apenas uma parte deste versículo 15, que diz assim: escolhei hoje a quem sirvais. Vamos repetir? Escolhei hoje a quem sirvais. Eu posso dizer, irmãos, que nossas escolhas determinam que tipo de vida queremos ter. Nossas escolhas determinam que tipo de vida queremos ter. Interessante que esta mulher, ela escolheu não desistir. Ela colocou no coração e disse: se eu for tão somente tocar nas orlas, nas vestes de Jesus, eu serei curada deste mal. E ela seguiu a sua escolha. E ela foi, encontrou alguns obstáculos, mas tocou em Cristo. Eu estava aqui sentado, e eu tenho certeza que era o Espírito Santo de Deus, porque tem muito tempo que eu não lembrava, apesar que de vez em quando eu lembro, não é? Mas eu estava sentado aqui me lembrando que no dia 14 de julho de 1986, esta hora eu estava em coma no hospital, 3 dias de coma, desenganado pelos médicos, mas com uma promessa de Deus na minha vida. Porque antes de eu escolher o Senhor, Ele me escolheu. Não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, vos designei, para que vás, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Mas temos algumas escolhas. Quase todos os momentos da nossa vida nós fazemos escolhas. E quando não fazemos escolha, ou quando não fazemos uma escolha, nós estamos escolhendo não fazer a escolha. Portanto, você sempre vai se deparar com escolhas na sua vida. Por isso, nossas escolhas determinam que tipo de vida nós queremos ter. Com certeza você escolheu hoje estar aqui na casa do Senhor. Eu escolhi, né? Eu escolhi que a irmã Liliane seria minha esposa. Eu me lembro que eu estava nesta janela aqui, eu tinha ido tomar água, se não me engano, e ela estava naquela cadeira. E eu dei aquela olhada e disse: é ela.
Mas durante o tempo de namoro também nós escolhemos agradar a Deus através do nosso namoro. E durante o tempo de noivado nós também escolhemos agradar a Deus com o nosso noivado, nos privando, nos conservando, não é? E durante todo esse tempo que nós namoramos, noivamos, e chegou o momento em que eu fui para cá, para o Ledo Rocha, ela ficou aqui, foi o teste da distância, não é? O teste da distância, nós vencemos o teste da distância, por isso nós estamos hoje. E, irmãos, eu posso dizer uma coisa para você jovem, você adolescente, você que é adulto, e você principalmente que é jovem, você pode escolher agradar a Deus através do seu namoro, glorificar a Deus através do seu namoro, se conservando, né? Se conservando de toda tentação, de todo mal. E eu posso dizer com toda certeza, diante de Deus e diante dos irmãos, é gratificante a gente ter um namoro na presença de Deus, a gente se conservar. E durante todo o nosso tempo, nunca sequer eu toquei numa parte íntima da minha esposa, porque eu resolvi, eu escolhi agradar a Deus. E mesmo quando a gente exagerava um pouco no abraço, eu vejo o Espírito Santo chegar e olha, preste atenção que eu estou aqui, e nos repreendia, porque você tem escolhas que você pode fazer, e estas escolhas determinarão que tipo de vida você terá. E o que passar disso é de procedência maligna. Irmãos, Josué ele chega para o povo e diz o seguinte: escolhei hoje a quem sirvamos. Ele coloca diante do povo uma escolha. Após a morte de Josué, uma geração depois de Josué, o povo se afasta de Deus. E o povo comete o chamado adultério espiritual, porque eles vão atrás de outros deuses. Quando na verdade, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, ele diz: não terás outros deuses diante de ti. E antes ele diz: não farás para ti outro Deus, nem semelhante do que há na terra, nos céus, nas águas, debaixo das águas, nem acima dos céus. Não te prostrarás diante deles, nenhum os cultuarás, porque eu, Senhor, abomino estas coisas. E Josué sabia muito bem disso, e Josué sabia da tentação que o povo iria sofrer. E ele disse: olha, vocês hoje precisam fazer uma escolha, a quem vocês querem servir. E por causa do pecado, o povo pelo menos mergulhou 330 anos no período de juízes, período de instabilidade emocional, onde o povo pecava, prevaricava contra Deus. Depois o povo, quando se encontrava na escravidão, então eles clamavam, eles choravam. Deus levantava um juiz, este juiz libertava o povo do jugo do inimigo, e o povo vivia um momento de gozo, um momento de alegria, um momento de satisfação, um momento de prazer na presença do Senhor. Mas depois o povo retornava ao pecado, voltava a pecar novamente, eles eram entregues nas mãos do inimigo. Então eles choravam novamente, eles clamavam novamente. Deus se compadecia deste povo, levantava outro juiz, este juiz libertava o povo voltava a viver novamente um momento de prazer, de alegria e de satisfação. Mas percebe-se que a vida deste povo era como uma gangorra. Uma hora estava lá em cima, outra hora lá embaixo. Não sei se você já brincou de gangorra no parque, né? Pelo menos no meu tempo eu brincava muito de gangorra. Sei nem se os mais novos sabem o que é isso, mas eu gostava muito de brincar de gangorra, principalmente quando eu chegava lá em cima. De sorte que eles sofreram, e Deus precisava disciplinar este povo, para que este povo retornasse para
Deus novamente. Por causa disso, irmãos, nós precisamos fazer algumas escolhas na nossa vida. E eu gostaria de citar algumas escolhas que nós podemos sim fazer para melhorar na nossa vida, melhorar a nossa família, para que você possa viver tempos de bênção, de prazer, de alegria na presença do Senhor. Lá em Lucas 6, 46, também Mateus 7, 21, Jesus, ele coloca diante das pessoas ali, daquele povo, dois fundamentos. Eles precisavam escolher. Jesus chega e diz o seguinte: olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam é semelhante ao tolo que edificou a sua casa sobre a areia. E eu quero dizer para vocês nesta noite, vocês que são pais, mães, filhos, marido, mulher, que o casamento é uma construção, o lar é uma construção, e você vai escolher onde e como construir este lar, ou como construir e onde construir sua família, seus filhos. Lá é uma construção, de sorte que o tempo todo, enquanto você estiver vivendo, você está construindo o seu lar, a sua família, a sua casa. E eu tenho plena certeza que quando Jesus falou de casa aqui, ele não estava se referindo a 4 paredes, mas ele estava se referindo a uma família, ele estava se referindo a um lar. E ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, semelhante homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam é semelhante ao tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Agora eu gostaria de parar um pouco e pensar na vida destes dois construtores. Talvez você não tenha parado para pensar, mas que homens eles eram. Vamos pensar no construtor tolo, aquele que agiu com tolice. O texto diz que ele construiu sua casa sobre a areia. O que levou este homem a construir sua casa sobre a areia? Em primeiro lugar, ele estava com pressa. Eu quero dizer para você que um lar, uma família, não se constrói com pressa. É preciso ter paciência. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele também queria fazer tudo imediatamente. Ele queria terminar aqui, agora, logo, depressa. Não tenha pressa, Deus está contigo. O desejo de Deus de ver você feliz é maior do que o seu desejo de ser feliz. Este homem também não dedicava tempo aos seus empreendimentos. Não era aquele que parava, que sondava antes de tomar suas decisões. É preciso parar. É preciso sondar antes de tomar nossas decisões. Antes de você fazer algo, consulte a Deus. Peça ao Senhor que lhe dirija, que lhe mostre a sua vontade. Quarto, ele sempre procurava atalhos, não é? Não procure atalhos. A sua regra de fé e prática, o manual para que você possa construir uma família é a palavra de Deus. Buscava sempre resultados imediatos. Não tenha pressa para ver os resultados. Se você, mãe, está orando pelo seu filho, se você, mãe, está orando pela sua filha, tenha paciência. Deus está no controle e, acima de tudo, Ele está ouvindo a tua oração, e no tempo certo e determinado por Ele mesmo, Ele vai agir. Sexto,
não tem tempo de ouvir instruções. Este homem não tinha tempo. É tão bom quando a gente escuta a voz dos mais velhos, dos mais experientes, né? Daqueles que podem com sua vida nos ensinar muitas coisas. Pare para ouvir. Peça orientação ao seu pastor, peça orientação ao Senhor que tudo fez. Em sétimo, sempre se atira às tarefas sem qualquer preparação prévia. Se prepare. Procure estar preparado para os grandes desafios que com certeza Deus irá colocar diante de você. Agora nós podemos ver o homem sábio. O homem sábio era impulsionado por um desejo profundo. Ele não estava apenas construindo por construir. Ele queria construir de forma segura, de forma que permanecesse. O homem tolo não estava pensando, não estava construindo algo que fosse duradouro, mas o homem sábio era impulsionado por um desejo profundo de construir algo que permanecesse. Segundo, ele desejava construir uma casa que fosse durável, que permanecesse. Terceiro, ele consultou pessoas bem informadas. Quarto, não se dispõe a sofrer riscos. Cuidado com os riscos, cuidado com a pressa. Você está construindo o seu lar, seus filhos são preciosos, sua esposa é preciosa, seu esposo é precioso, seu pai é precioso, sua mãe é preciosa. Tenha cuidado com os riscos. Consulte ao Senhor e com certeza Ele vai mostrar para você o caminho certo. Ele não se dispõe a sofrer riscos. Em último lugar, não pensa no que é aparente. Cuidado com a aparência. A aparência não quer dizer nada, não mostra nada. O interessante nestas duas casas é que o essencial, o fundamental, era invisível aos olhos. Eu fico tentando imaginar que estas duas casas, elas eram iguais, brancas, com a fachada verde, aquelas janelas de madeira bonita, envernizada, uma campainha bem bonitinha ali, pertinho do muro, do portão, um portão bonito, um jardim florido, de sorte que as duas casas, quando você olhava, não existia sequer diferença de uma para outra, porque a diferença era invisível aos olhos. A grande diferença é a diferença fundamental entre estas duas casas, não se podia ver com os olhos. Por quê? Porque era o alicerce, e ela tinha sido construída sobre o alicerce. Aqueles dois homens construíram suas casas no mesmo terreno, e as duas casas, elas sofreram com os mesmos fenômenos. A palavra diz que o vento soprou, da mesma maneira que soprou numa casa, soprou na outra. O texto diz que a chuva caiu, torrencial, e da mesma maneira que caiu na casa, caiu na outra. O texto diz também que o rio subiu e bateu contra aquela casa, e da mesma maneira que bateu numa, bateu na outra, mas a diferença estava em que uma foi construída sobre a rocha, que é Jesus, e não caiu. Precisamos escolher onde e como estamos construindo o nosso lar, a nossa família. Em segundo lugar, eu posso escolher priorizar Deus e a santificação na minha vida. No mundo temos Deus, pessoas e coisas. Vivemos numa sociedade que se esquece de Deus, materialista, consumista. Ama as coisas e usa as pessoas, esquece de Deus. Devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Hoje
Hoje as famílias têm valorizado mais as coisas do que o relacionamento com Deus. Vivemos numa sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Que tipo de relacionamento você tem tido com Deus? Você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Você tem priorizado Deus na sua casa, na sua família? Você tem lido a palavra constantemente? Você tem procurado ouvir ou ver a vontade de Deus através da leitura da palavra? Você tem de fato feito como Jesus mandou, fechado a porta do seu quarto e se prostrado diante do Senhor? É sua família, é o seu lar, é uma construção, e você precisa escolher priorizar Deus na sua vida, priorizar Deus na sua família, se você quer de fato uma família feliz. Eu não trago aqui, irmãos, fórmula. Não existe uma fórmula de como ter uma família feliz, uma família bem sucedida. Não. Esta construção vai acontecendo com o passar do tempo. Não existe forma. Precisamos escolher se vamos servir a Deus, se a nossa família vai amar ou andar com Deus, viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. A glória de Deus é o divisor de águas na nossa vida. Quando eu estou conversando com o irmão, a minha conversa, o meu diálogo é para a glória de Deus. O meu namoro é para a glória de Deus. A minha amizade é para a glória de Deus. Aquilo que eu vou fazer vai glorificar a Deus. O que eu falo glorifica a Deus. Onde estou andando está glorificando Deus. O que estou fazendo é para a glória de Deus. De sorte que a glória de Deus é o divisor de águas na nossa vida. Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quantas vezes você fecha a porta do seu quarto para buscar a presença do Todo-Poderoso? Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Interessante que Paulo, mesmo tendo adquirido a cidadania romana, não é? Alguns dizem pelo fato, quem sabe, de seu pai ter pertencido ao exército romano ou ter sido comprado, mas de fato ele era cidadão, ele tinha a cidadania romana, mas era judeu e conhecia muito de sacrifício, porque Paulo era um homem zeloso, segundo a lei, era um homem praticante, ele conhecia de sacrifício, e quando ele fala de sacrifício aqui, eu tenho certeza que Paulo tem em mente sacrifício judaico, onde o animal é colocado sobre uma mesa, e esta mesa tem 4 hastes, uma de um lado, uma de outro, de sorte que o animal é preso, suas patas são amarradas nessas hastes, para que no momento da imolação do sacrifício, o animal não possa fugir. Mas eu quero dizer nesta noite, Paulo está falando de um sacrifício vivo, eu e você, que por vontade própria estamos amarrados à vontade de Deus. Não somos como este animal que é amarrado, mas nós, por vontade própria, estamos amarrados à vontade de Deus. Interessante que tem uma ilustração interessante, que eu já contei aqui algumas vezes, eu tenho certeza que os mais velhos já ouviram.
que é a ilustração daquele peixinho, e eu gostaria de retratar o peixinho que um homem, em determinado momento, andando pelas águas do Caribe, águas claras, lindas, e ele percebeu um peixinho colorido, bonito, e ele pegou aquele peixinho e levou para o lugar onde ele estava sentado no seu sombreiro ali, na sombra, e ele trouxe aquele peixinho e colocou ali em cima da sua cadeira, e ele começou a perceber que o peixinho começou a ficar inchado, e ele disse: eu acho que este peixinho está com sede, eu vou dar água para o peixinho. Ele deu água para o peixinho, mas o peixinho permanecia inchando cada vez mais. Ele disse: eu acho que esse peixinho está se candeando com a claridade. E ele colocou óculos naquele peixinho, mas ele percebeu que cada vez mais o peixinho ia inchando e os seus movimentos iam diminuindo, de sorte que ele ficou encucado, ele ficou grilado. O que eu posso fazer para que esse peixinho ele volte os seus movimentos, ele retorne aquela vida de movimento, de alegria que ele estava antes, quando o peguei na água? Meus irmãos, se aquele peixinho pudesse falar, ele diria o seguinte: olha, por mais que você me ofereça água, por mais que você me ofereça sombra, por mais que você me dê óculos, todavia eu vou lhe dizer que eu não vou me sentir bem aqui fora, porque aqui fora não é o meu habitat. O meu habitat é nas águas, é lá que eu me alegro, é lá que eu salto, é lá que eu vivo. Irmãos, o nosso habitat não é aqui nesta terra, o nosso habitat é no céu. Nós estamos de passagem. Por isso precisamos buscar vida de santificação. E você pode colocar o propósito no coração de não se contaminar, de não trazer coisa contaminada para dentro da sua casa. Coisa contaminada é tudo aquilo que não é legítimo, não é puro, que não é santo, que não é honesto, que não é íntegro. Tudo aquilo que não tem o aval de Deus e a aprovação de Deus. Cuidado com o que você vê, o que você assiste. Eu fico pensando nos adeptos, naqueles que estavam torcendo pelo Big Brother, um reality show que tem como objetivo principal, mensagem principal: faça o que for necessário, mesmo que você tenha que pisar no outro, mesmo que você tenha que mentir, mesmo que você tenha que enganar, mas chegue lá, porque você vai se chamar de herói. Infelizmente, muitos crentes torcendo, aplaudindo e chamando de herói. Precisamos rever, irmãos, os valores da palavra de Deus. Não vos conformeis com este século. Não tome a forma deste século, mas renovem-se pela palavra de Deus. Cuidado com o que você conversa, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, cuidado onde você anda e com quem você anda. Restaure o altar do Senhor na sua casa. Segundo, terceira escolha, aliás, que eu posso fazer, que devo fazer: vou amar meu cônjuge e tratá-lo como a Bíblia manda. Minha esposa é especial, é linda, sou esposa da mesma mulher. E a Bíblia diz que você deve tratá-la com doçura, com afeto, com amor. Irmãos, há muito tempo que o romantismo fugiu do casamento. Parece que
que eu casei, agora eu tenho que deixar de ser romântico e tenho que deixar de namorar. Aí é que você tem que namorar mais ainda. Aí é que você tem que beijar mais ainda sua esposa. Aí é que você tem que abraçar mais ainda sua esposa. É dentro do casamento. É interessante que o Cantares, o autor de Cantares, ele vislumbra sua esposa, né? E ele diz: como és formosa, amada minha, em ti não há defeito. É bem verdade que o ser humano tem defeito, mas o que é que o autor queria dizer naquele momento? Qual a mensagem que ele estava passando naquele momento? É que nós devemos nos concentrar nas virtudes e não nos defeitos. Concentre-se nas virtudes da sua esposa. Concentre-se nas partes belas da sua esposa e não nos defeitos. Ame sua esposa. Quero dar a ela o valor que ela merece. Seja romântico. Abrace. Saia com sua esposa. Cuidado com o mito da grama mais verde. Cuidado. O adultério é fruto do egoísmo. E quando um homem ele deixa a sua esposa em casa e vai atrás de outra, ele está alimentando o egoísmo. Ele não está pensando nas consequências que o seu lar poderá sofrer, que os seus filhos poderão sofrer. Cuidado com o mito da grama mais verde. A sua amada, a mulher dos seus olhos é sua esposa. O Jó disse: eu fiz uma aliança com os meus olhos, e esta aliança é ter olhos apenas para minha esposa, é ter olhos apenas para o meu esposo. É preciso ter cuidado. 95% das mulheres nos Estados Unidos reclamam por falta de carinho dos seus maridos. Onde estão estes homens que no namoro era beijo para cá, beijo para lá, era cheiro para lá, cheiro para cá, era abraço para lá, abraço para cá, e no casamento não existe mais isso? Cadê os homens? Cadê o romantismo, né? Traga o romantismo de volta, né? Eu não sou muito de beijar, de cheirar. Não. Minha esposa sabe. Mas cheire, beije sua esposa. Ela é amada. É que ela possa se sentir amada. Precisamos, irmãos, escolher. Amar. Ame sua esposa. Você, mulher, esposa, como tem tratado seu marido? Eu escolho amar meu marido. Como você tem tratado seu marido? Convido, marido vem do trabalho cansado, quando chega que abre a porta, a metralhadora que diz: epa, eu estou entrando na casa errada. O autor lá do provérbio diz que é melhor ficar debaixo de uma goteira ali, ó, o tempo todo, do que perto de uma mulher reixosa que reclama o tempo todo, que murmura o tempo todo. Você tem que abandonar a reclamação, a murmuração. Quando o seu esposo for chegar do trabalho, prepare o almoço para ele. Não vai receber cheirando a cebola, cheirando a alho, os cabelos tudo levantado, aquela coisa. E ele diz: meu Deus do céu, o que é aquilo? Não faça isso. Prepare o almoço antes, tome um banho, dê o cabelo bonitinho, se perfume, né? Tem boticário, tem água de cheiro, tem perfume francês, se perfume toda.
E o que acontece? O número de traições vão crescendo, o número de adultério. Você precisa ser mais romântico, mais romântico. Invente alguma coisa para seu esposo, para sua esposa. Como você tem tratado, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, ela é aliviadora de tensões do marido, né? O marido chega preocupado, chegou meu filho, o que foi? Vem aqui, senta um pouquinho, vamos se acalmar. Mas ela vai, o quê? A tensão aumenta. Em vez de aliviar, aumenta. Vai com carinho, amaciando, né? O homem gosta de carinho. E o caminho para a mulher convencer o homem, tem mulher que sabe disso, né? Quando quer comprar uma bolsa, aí o homem já sabe. Chega por ali, arrodeando. Eu fiz o docinho que você gosta. Eu fiz o pudim que você gosta. Aí a mulher sabe como se chega e vai por ali devagarinho, mas o homem quer desconfiar disso. Diga lá o que você está querendo. Não é? Faça isso sempre, não só quando você vai querer alguma coisa, não é? Eu sei que é bolsa, sapato. É difícil passar na frente de uma loja com a esposa, né? Com a mulher, principalmente e entrar então. Mas sabe o que eu faço? Conheço uma história interessante de um casal que entrou na loja de sapatos. E a esposa começou a escolher sapatos. E escolhe para cá, escolhe para lá, escolhe para cá, escolhe para lá. Daqui a pouco chega com dois. Meu filho, qual dos dois olhou? Olha que estratégia. O esposo olhou para ele e disse: meu filho, você fica lindo nos dois, linda nos dois. E ela levou os dois pares de sapato. Seja romântico, invista na sua esposa. Você está investindo no seu lar, na sua família. Amém? Não estou dizendo que você vai entregar o cartão de crédito para ela. Se bem que ela queria, não é? Quem é que não quer? Qual é a esposa que não quer o cartão de crédito, não é? Olha, a irmã dele já levantou a mão ali, viu, mulher? Mas é verdade. Ela faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Não seja. O cônjuge precisa olhar para a vida com o telescópio da fé. Estou falando a um casal. Tem mulher que é pessimista, tem homem que é pessimista, né? Ah, não vai dar certo, não adianta, isso é perda de tempo. Olhe para a vida com o telescópio da fé, como Abraão olhou. O Senhor chegou para Abraão e disse: Abraão, sai, vai olhar as estrelas. E Abraão começa a olhar as estrelas. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, tu podes contá-las? Será que Abraão podia contar as estrelas? Não. O Senhor olha para Abraão e diz: assim será a tua descendência, como as estrelas do céu. Nesta noite Deus está te convidando a contar as estrelas. Você começar a olhar para a tua família, que você esposa comece a olhar para o seu esposo, que você esposo comece a olhar para a sua esposa, que você pai comece a olhar para o seu filho, que você filho comece a olhar para o seu pai, que você mãe comece a olhar para a sua filha, que você filha comece a olhar para a sua mãe com o telescópio da fé. Deus é o grande libertador, é o restaurador fiel por excelência, e Ele tem todo o poder de restaurar, de salvar, de libertar, de transformar. Não alimenta o pensamento pessimista. Isso me lembra uma história interessante de um vendedor de sapatos. Ele foi enviado à África para vender sapatos. Era um vendedor pessimista. A empresa mandou este vendedor.
E quando ele chegou na África, imediatamente ele passou um telegrama para a empresa: olha, suspenda todo o carregamento de sapato, porque aqui o povo anda descalço. A empresa então resolveu mandar um vendedor otimista. E o vendedor otimista, quando chegou na África, que viu todos descalços, ele passou um telegrama, imediatamente disse: mande todo o carregamento de sapatos que vocês puderem, porque aqui o povo anda descalço e precisa de sapatos. Veja a visão do pessimista e a visão do otimista. Seja otimista, você cônjuge. Olhe para a sua família, para o seu lar com o telescópio da fé. A quarta escolha que precisamos fazer: vou dedicar mais tempo para os meus filhos. Difícil. Eu sei que você, pai, trabalha, você, mãe, trabalha, chega em casa cansado, mas você precisa rever o seu tempo. Existem situações que é um pouco difícil. Para quem viaja, quem trabalha fora, mas dedique um pouco de tempo para o seu filho, para a sua filha. Isso eu lembro de uma história interessante de um casal. Ele estava na piscina brincando com seu filho, uma história verídica, e de repente chegou um amigo, e o amigo chegou e começou a conversar com ele, e o seu filho ali ao redor da piscina. De repente o filho chegou perto do pai, puxou o pai pela bermuda e disse: pai, o barco, pai. Pai, o barco. E o pai não dando atenção, conversando com o colega, com o amigo. E o filho chegou novamente e disse: pai, o barco, pai, o barco. O barco, pai. E o pai nem sequer parou, nem sequer olhou. De repente o pai conversando e sentiu a falta do filho. E quando sentiu a falta do filho, ele resolveu ir até a piscina. E quando chegou na piscina, o seu filho estava morto, em se afogar. Ele tentou ir buscar o barco que estava no meio da piscina. Cuidado, você que é pai, que não tem dado tempo para o seu filho, para você não perder o seu filho dentro de casa. Reserve um tempo para o seu filho, para bater uma bolinha com o seu filho. Você não precisa ir num restaurante chique comer uma pizza. Vai tomar uma bola de sorvete com o filho ali na venda, na bodega. Reserve tempo para o seu filho. Você que é mãe, reserve tempo para o seu filho. Você, cônjuge, reserve tempo. Você pode escolher dedicar mais tempo para o seu filho. Vou dedicar mais tempo para os meus filhos. Promover um ambiente gostoso de se viver. Conversar mais com os meus filhos. Promover momentos de lazer. Vivemos no século da comunicação, estamos perdendo a capacidade de conversarmos com alguém olhando nos olhos. Lares que dentro de casa estão se comunicando com o celular. O convite para almoçar é através da internet. Você tem tempo para estar na internet, para bater altos papos de 2 horas e meia, e não tem tempo de ficar 30 minutos com o seu filho, com a sua filha. Reserve tempo. De que maneira você está construindo o seu lar, a sua casa? Em último, vou ser mais amigo dos meus pais. Estou falando aos filhos. Vou tratar meus pais com mais amor. Não seja um filho rebelde. A Bíblia diz que rebeldia com o pecado da feitiçaria. Não seja um filho desobediente. Filho desobediente é a amargura do pai e a tristeza da mãe. Conta uma história interessante que aconteceu lá em Santa Catarina.
Uma irmã, uma mãe que constantemente estava orando pela filha, e a filha era muito rebelde. Num certo dia, a filha estava saindo de casa, e a mãe acordou a filha e disse: minha filha, leve a Bíblia com você. E ela disse: não, mãe, não vou levar a Bíblia, mas pelo menos leve Cristo com você. E ela disse: olha, mãe, se Cristo couber dentro da mala, ele vai. E enfim, eles entraram naquele carro, ela e seus amigos, e sua mãe orando. E diz, isso foi relatado, isso os grandes jornais de lá relatou este acontecimento naquela época. Diz que aquele carro capotou várias vezes e todos os jovens que estavam naquele carro morreram. Mas um fato interessante é que quando a polícia rodoviária abriu a mala, a caixa de ovos estava intacta. Triste, sabe? Cuidado, você que é jovem, moça, rapaz. Vou assumir o compromisso de valorizar meus pais enquanto eu estou comigo. Em certo momento eu acompanhei uma irmã, eu estou terminando, eu acompanhei uma irmã que estava com câncer no intestino. Ela se chamava Ana. E sempre que chegava à igreja eu procurava, me dava um abraço, carinhoso. Irmã Ana, ela tinha mais ou menos uns 62 anos. E o que aconteceu? O câncer foi tomando. Chegou um momento que ela estava muito ruim e eu peguei o carro e levei a irmã Ana ao médico. E o médico disse: olha, pastor, eu vou dar uma injeção, mas ela não vai viver muitas horas. Já está bem avançada. E uma das mágoas da irmã era que seus filhos não lhe davam atenção, não tinham carinho por ela. E enfim a irmã Ana morreu. E no sertão existe o costume do caixão ficar no templo. Eles têm prazer. E o caixão estava ali, eu estava prestes a começar o culto. E de repente eu comecei a observar que os filhos dela foram chegando e se abraçavam com o caixão e diziam: mãe, eu te amo, não vai embora. Irmãos, eu fiquei pensando comigo, agora é tarde. Você tem que ser carinhoso com sua mãe, você tem que abraçar sua mãe, você tem que cheirar sua mãe, você tem que dizer que ama sua mãe enquanto ela tem vida. Você tem que ser atencioso ao seu pai, você tem que amar o seu pai, abraçar o seu pai, dar atenção ao seu pai enquanto ele tem vida. Depois que morrer, não tem. Vou escolher ser amigo dos meus pais. Vou lavar a louça se minha mãe mandar. Vou levantar cedo para chegar na escola cedo, para minha mãe não reclamar. Você pode fazer as coisas. Eu gostaria de terminar convidando você nesse momento a ficar de pé. Como você está construindo sua família? Que escolhas você tem feito? Josué colocou duas escolhas dentro do povo. Ou vocês servem a Deus e andam nos seus caminhos, ou vocês vão servir a outros deuses. Mas ele disse: eu fiz já a minha escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz: escolhei hoje a quem sirvais. O que é você tem? A família é um projeto de Deus. Que projeto maravilhoso. Ele fez o primeiro casamento.
você está no coração de Deus. A sua família está no coração de Deus. Feche os seus olhos. Bendito e eterno Deus. Toma cada um dos teus filhos que aqui estão. De fato e de verdade, eles escolheram estar na tua casa hoje. Eles escolheram ouvir a tua palavra. Eles escolheram nesta noite entrar neste lugar, este lugar que se chama pelo teu nome, Senhor. E o teu povo que se chama pelo teu nome escolheu estar aqui hoje. Esta casa que não é outra casa senão casa de oração. De sorte que os teus filhos, ó Pai, fizeram a escolha certa de estar na tua presença. Senhor, toma agora nas tuas mãos cada um. Toma o Pai nas tuas mãos, ó Deus. Abençoa o Pai. Ó Deus, dá graça ao Pai. Dá sabedoria ao Pai, Senhor. Tu sabes, Senhor, como ninguém, como é difícil criar filhos nos dias de hoje. Mas o Senhor é aquele que capacita, o Senhor é aquele que dá graça, o Senhor é aquele que dá sabedoria, o Senhor é aquele que se faz presente no lar. E a tua presença no nosso lar é a garantia de que a vitória é nossa. Para a glória de Deus. Toma a mãe nas tuas mãos, Senhor. Ó Senhor, abençoa a mãe. Eu tenho plena certeza que o Senhor tem colhido cada lágrima de cada mãe. E estas lágrimas, ó Deus, estão sendo colhidas na tua taça. E a resposta da oração, Senhor, virá, porque eu creio nas tuas promessas. Toma nas tuas mãos agora, Senhor, o marido, a esposa, Senhor. Hoje vivemos numa sociedade onde trocar de marido, trocar de mulher como trocar de roupa. Mas nós cremos, ó Deus, que a família é um projeto do Senhor. E cremos que na tua igreja, Senhor, existem famílias fortes. As famílias da tua igreja, Pai, são famílias direcionadas por ti. São famílias que escolheram construir sua casa, seu lar, na rocha que é Jesus de Nazaré. Toma, Senhor, cada filho diante de ti. Tu sabes como se encontra o relacionamento de cada pai, de pais e filhos. Oh Senhor, neste momento eu te peço, Senhor, estende as tuas mãos e promove a paz, promove a harmonia, promove, Senhor, a restauração, porque tu és o nosso restaurador fiel. Enfim, Senhor, eu te peço nesta noite pela tua igreja, pelo teu povo, vem com a tua bênção, Senhor. As bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dores. E derrama sobre nós, no nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. A palavra está com Deus. Amém, irmãos. Ouviram, não foi? Lidiana, nem vou namorar. Olha, amanhã as coisas, mãe Saúde, as mulheres vão convocar. Agora no mínimo é 2 pares de sapato, pastor disse. Amém. Eu queria contar as mães para dar uma lembrancinha ao pastor Gerais. Quero agradecer a oportunidade. Deus abençoe a igreja. Pequena lembrança do pastor Gerais do departamento. Agradeço a Deus por esta oportunidade, mais uma vez que Ele tem dado essa luz aqui. E amanhã, gente, nós vamos continuar. Passar a palavra para a irmã Rose, seguindo o pastor Deus. Amém. Glória a Deus. Deus continua abençoando a vida do pastor Gerais.
E eu quero agradecer a cada irmão que estiveram aqui, né? E que amanhã vai vir mais do céu, né? Nós possamos pegar cada palavrinha que foi dita aqui e juntando no nosso coração e colocarmos em prática, porque Deus está falando ao nosso coração. E eu agradeço a oportunidade e amanhã novamente todas as mulheres irão louvar aqui, amém? Agradeço o departamento de homens pela participação que eles tiveram, né? É como o Valdenor disse, né? Não foi que ele disse? Quem sabe faz ao vivo. Eles fizeram bem, né? A parte deles. E louva a Deus pela vida dos homens dessa igreja, amém? A palavra está com o pastor Eles. Graças e paz, queridos. É bom nós estarmos aqui. Estamos encerrando o nosso culto. Louvamos a Deus por essa noite tão preciosa, onde a palavra de Deus seja anunciada para o nosso coração. Vamos ficar de pé e encerrar o culto. Esta hora, o quintal, e vamos vir para cá. Deus abençoe a todos. Olhe para seu irmão que está ao seu lado. Deus te abençoe. Que dê uma noite em paz. E amanhã estejamos todos juntos aqui na casa do Senhor. Amém? Agradecemos a Deus pela bênção dos seus filhos. Agradecemos por esta noite, por este culto que celebramos ao Senhor nosso Deus. Queremos te agradecer pela tua presença conosco, pelo que nós aprendemos do Senhor nesta noite, através da programação deste culto. Com certeza, Senhor, grandes são as resoluções do coração dos teus filhos que foram tomadas desta noite. Leva-nos em paz para o nosso lar, dá-nos a noite em paz, guarda-nos do mal e traz-nos amanhã para a tua casa com mais irmãos, para ouvirmos a tua santa e bendita palavra. Nós oramos e nós suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o poder e as consolações do Espírito Santo seja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Abraço, seu irmão, e a paz do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.